Bolsa rota fora do trabalho de parto é uma das situações que mais me deixa angustiada. Mas, na verdade, porque é necessário apertar o cronômetro para o trabalho de parto iniciar, o que acaba deixando a mulher, o casal, a família, todo mundo muito angustiado. E no final a equipe também fica. Mas o que muita gente não sabe ou não tem segurança é que não é uma urgência. Não é necessário ir para o hospital imediatamente e não precisa de intervenção imediata. Vamos discutir sobre isso hoje. Se você não me conhece, eu sou Karina Fernandes Trevisan, sou enfermeira obstetra, doutora em cuidados em saúde. E se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que acontece quando a bolsa amniótica se rompe e o trabalho de parto não inicia. Muita gente identifica isso como algo muito perigoso, como uma urgência, mas eu vou te mostrar que não é. Então, se você quer saber mais sobre esse tema para poder ter mais segurança na sua atuação, esse vídeo é para você. Mas antes de mais nada, já colabora comigo para que eu consiga sempre criar conteúdos técnicos aqui para o YouTube. Eu preciso saber se esse conteúdo é útil para você, se você está curtindo. Então, não esquece, já clica aqui embaixo, deixa o seu like, ativa as notificações para não perder nenhum desses conteúdos que serão com certeza um divisor de águas na sua condução técnica. Prontos? Então vem comigo. Também conhecida como rotura prematura das membranas, aquela rotura, a gestação é de termo, mas a bolsa se rompe antes do trabalho de parto começar, então essa condição ocorre em aproximadamente de 8 a 10% das gestações de termo, então 37 a 42 semanas. Isso significa que em torno de 1 a cada 10 gestantes pode experimentar essa situação. Não se sabe exatamente o que pode causar a ruptura prematura das membranas na gestação de termo. Nos casos da prematuridade é um pouco diferente. Pode estar mais associada à infecção, a estresse físico, materno, a estresse mental e outras patologias. Mas os cuidados na gestação prematura são diferentes do que na gestação de termo. Na gestação de termo, o bebê tem maturidade, ele está pronto para chegar nessa vida. Então, o que acontece? Quando a bolsa se rompe, não significa que é uma urgência, significa que o trabalho de parto ainda não aconteceu. Bolsa rota é uma coisa, trabalho de parto é outra, são coisas diferentes. E há um tempo seguro, sim, para internação e tomada de condutas até o trabalho de parto iniciar. A maioria das mulheres vai entrar em trabalho de parto nas primeiras 24 horas após a bolsa romper. Mas tem uma porcentagem de mulheres que não vai acontecer, que vai precisar de alguns estímulos ou até um tempo maior. Mas o fato que a gente precisa ter clareza é que a bolsa ela é uma proteção para o bebê. Então ela oferece uma proteção de menos exposição ao risco infeccioso. Diminui o risco de ascensão de bactérias da vagina. Mas as bactérias da vagina não são tão problemáticas assim para o bebê, a menos que a mulher tenha infecção de urina, a menos que a mulher tenha algum tipo de vaginose associada. Mas são bactérias do corpo da mulher. Quando a bolsa rompe, sim, liga-se o cronômetro. Então esse bebê precisa nascer. E aí tem algumas divergências, aí algumas recomendações. A gente sabe que aqui no Brasil, o Ministério da Saúde considera risco infeccioso a bolsa rota com mais de 18 horas. Então, quando a bolsa está rompida por mais de 18 horas, a mulher precisa de uma conduta mais ativa. Então, o profissional precisa fazer uma conduta mais ativa para o trabalho de parto iniciar. E também a mulher precisa receber antibiótico terapia para diminuir o risco de infecção do bebê. Tem alguns estudos não tão consistentes que falam que essa espera pode demorar até 48 horas, mas tem que ter vigilância do bebê, tem que ter controle de temperatura. E aí a decisão não é nossa, né, exclusivamente. A decisão ela é da equipe e juntamente com o casal. O que o casal se sente mais seguro para fazer. E tem uma outra questão que é muito importante, o caso do Streptococcus. Lembra que eu já fiz um vídeo aqui sobre Streptococcus? Então, se a mulher colheu o Streptococcus e deu positivo quando a bolsa rompe,
todas as recomendações, todas as sociedades, todos os estudos mostram que é necessário internar essa mulher e fazer antibiótico terapia. E, por consequente, começar um processo de indução. Mas a antibiótico terapia sim precisa ser começado. O processo de indução pode aí ter um acordo com a mulher. Quando não se sabe, o Streptococcus tem um tempo hábil. Você pode esperar, você pode tratar como risco infeccioso. E no caso de Streptococcus negativo, não precisa fazer o uso de antibióticos. Mas isso ainda é muito discutido, tem instituições que, no caso de bolsa rota, mesmo do strepto negativo, faz uso de antibióticos. Então, um grande problema da bolsa rota é se ligar o cronômetro por causa do risco de infecção. O que a gente faz? Então, a bolsa rompeu, a gente vai primeiro verificar se realmente é uma bolsa rota. E nem sempre é fácil identificar, diagnosticar a bolsa rota. Às vezes pode ser aumento da lubrificação da vagina da mulher, que é bem comum no final da gestação. Às vezes pode ser uma perda de tampão, um tampão mais líquido do que um tampão mais gosmento, que é o caso do tampão mesmo. Mas existe uma fita que a gente consegue comprar e verificar na secreção da vagina da mulher se é líquido amniótico ou não, mas tem uma técnica que a gente faz, que a gente utiliza para poder identificar. Então a gente pede para a mulher tirar a calcinha, agachar num piso onde ela tenha maior visualização e tossir, empurrar ou fazer algum tipo de força. E a gente pede para ela visualizar a saída do líquido amniótico. Se ela visualizou, beleza, é bolsa rota mesmo. Se ela não visualizou, a gente pede para ela colocar um absorvente, porque sim, pode acontecer da mulher perder uma quantidade de líquido e simplesmente parar de perder líquido depois. Então a gente pede para ela colocar um absorvente para a gente tentar quantificar se tem perda ou não de líquido. E uma das coisas que pode acontecer e que a gente nunca vai saber é só uma das bolsas romperem, né? Então existe o córium, que é o externo, e o âmnion, que é a bolsa interna. Então se o córium rompe, tem saída de líquido, mas o âmnion também está protegendo a quantidade de líquido aqui da bolsa. Mas de fato a gente nunca vai saber qual, se foi uma rotura ou se foi uma rotura alta também, porque quando acontece uma rotura alta, acontece um furinho numa parte mais alta da bolsa. E aí pode colabar, né, depois no útero e aí deixar de perder líquido. A gente nunca vai saber. Mas se a gente ainda tiver dúvida, a mulher fez o teste, a gente não sabe se é perda de líquido ou não, a gente traz a mulher para o consultório, a gente pode passar um espéculo, vir e pedir para ela tossir, fazer movimentos de força e tentar visualizar a saída de líquido. Visualizou saída de líquido, a gente define sim bolsa rota. Não visualizou saída de líquido, a gente pode descartar a bolsa rota. E aí, se a gente considera como bolsa rota, a bolsa rota a gente vai definir como a hora aonde ela identificou a primeira perda. E aí vai ligar o cronômetro a partir daquela primeira perda. E aí você vai ter que discutir com o casal se vão ser 18 horas, 24, 48 horas e quanto que a equipe dá conta ou não de esperar, ou o hospital, o protocolo hospitalar. Se vocês forem de hospital, é possível esperar 18 horas de bolsa rota no caso de Streptococcus desconhecido. Mas se você for de equipe, vocês precisam ter na equipe o que você define como você dá conta, a equipe sustenta. Então aqui na Comadre, a gente tem uma equipe de profissionais contando tanto as parteiras quanto as médicas, que a gente espera 48 horas caso a mulher, o casal decida. Então, médicas obstetras e médicas pediatras também a gente definiu como um protocolo de 48 horas. Mas tem casal que espera 18 horas, tem casal que espera 24 e tem casal que espera 48. Normalmente, as pessoas que estão para parto domiciliar, que estão planejadas para parto domiciliar, eles vão ter um tempo de espera maior, porque se não entrar em trabalho de parto no horário definido, precisa ir para o hospital para fazer a indução. Qual é o roteiro que a gente faz a hora que a bolsa rompeu? Então a gente primeiro identifica que a bolsa realmente está rota. A hora que identificou que a bolsa rompeu, em 6 horas, uma parteira tem que ir fazer a ausculta do coração do bebê. E mesmo assim a gente pergunta para a mulher, bebê está mexendo? Então é super importante fazer o acompanhamento do mobilograma. Então o mobilograma é a quantidade de movimentos que o bebê tem
em uma hora. Então precisa fazer a mobilograma, precisa orientar ingesta hídrica e não fazer nenhum tipo de toque, nem introdução de nada na vagina da mulher. Eu vejo muitos profissionais com desespero de saber qual é a dilatação. Não tenha esse desespero, porque se não tem contração, não tem dilatação. Lembre que a dilatação acontece porque o útero contrai. Então não tem contração, não tem dilatação. Não tem problema, não vai interferir em nada saber dilatação. Não é necessário fazer exame de toque. Ok, Karina, mas não pode fazer exame de toque com um lobo estéreo? Não, porque qualquer movimento que você faz de ascensão, você leva a secreção do introito vaginal para o colo do útero. Então não tem necessidade de fazer exame de toque. Então desapeguem do exame de toque. A gente precisa fazer mobilograma, não introduzir nada na vagina, fazer controle de temperatura de 6 em 6 horas, orientar a mulher a fazer controle de temperatura, porque se estiver apresentando infecção, aí vai ter alteração de temperatura. Se tem alteração de temperatura, tem que ser internação e conduta mais intervencionista, precisa entrar com antibiótico e entender se vai induzir ou não. Aí é uma outra história. Então, beber água, mobilograma, não fazer exame de toque, controle de temperatura, fazer controle de frequência cardíaca fetal de 6 em 6 horas, pelo menos, acompanhar a perda do líquido. Então, se ela está clara, se está claro, se não está, se está perdendo muito ou não, só fazer um acompanhamento. E aí discutir com o casal quais vão ser os próximos passos. Então, quais são as técnicas que a gente utiliza, né, para fazer a indução natural do parto, os estímulos mecânicos. Orientação de fazer acupuntura, a gente acredita muito na acupuntura e tem estudos que já mostram que sim, pode estimular o trabalho de parto. Se essa mulher vai querer ou não tomar óleo de rícino, lembra que tem também um vídeo aqui no canal falando do óleo de rícino. E quando ela vai internar, e se ela for internar, como é que a gente vai fazer? Que tipo de indução que vai ser feito? Se ela tem cesárea anterior, só pode ser utilizada a ocitocina. Se ela for nulípara ou tiver parto normal anterior, pode ser utilizado o misoprostol. Então, entender qual vai ser a técnica. Uma das coisas que a gente não tem costume de utilizar é balão em bolsa rota, porque existe uma maior chance de infecção. Então, não tem estudos que falam do uso do balão em bolsa rota, então a gente não costuma utilizar. E é isso sobre bolsa rota. Tem muito mais coisas, tem muitos estudos para ser lido e a gente precisa cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento. Mas a hora que você tem essa segurança e discute com o casal, com o profissional que é o seu parceiro, sobre o que é possível fazer com bolsa rota, a conduta, o cuidado que a gente deve ter com bolsa rota, você começa a ter mais autonomia, você começa a se sentir mais segura na tomada de decisão e na condução do casal. E isso te torna referência na assistência ao parto. A gente precisa lembrar que cada mulher é única, deve ser cuidado de uma maneira individualizada, usando também evidência científica sempre. Obrigada por assistir até aqui, um grande beijo e até o próximo vídeo.